Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Leonardo Assis e o Cláudio Moraes. O Leonardo e o Cláudio, eles coordenam um grupo em Brasília, mais especificamente no Guará, que chama Roda de Conversa sobre Masculinidade. Eu tive assim, a honra e o prazer de participar de uma das reuniões, já fui convidado por vários, mas não pude participar, mas eu participo com eles desse grupo, que discute justamente essa questão da masculinidade, o machismo, né? E a necessidade de a gente ter um novo homem, né? Que possa se reconstruir e ajudar a combater os males que o machismo promove em nossa sociedade, sobretudo contra as mulheres, né, que vão desde agressões verbais até o feminicídio, e que afeta toda a família, né, afeta todo mundo. E eu tinha combinado com o Cláudio, eu tinha entrevistado ele sobre o trabalho dele específico na área de educação e da arte, e aí suscitou essa possibilidade da gente conversar com o Leonardo sobre o tema. Então, hoje eu vou começar, então, Cláudio, com o Léo, para se apresentar aí e já falar um pouco sobre o trabalho do Roda de Conversa sobre Masculinidade. Como é que vai você, Leonardo? Faz tempo que a gente não se vê, né? É verdade, meu amigo João, faz tempo, desde as rodas de conversa, né? Eu já vou... Que a gente se vê. Eu vou bem, tudo ótimo, né? Trabalhando, seguindo em frente. Esses tempos de coronavírus, né, tem dificultado até a gente dar continuidade a outros projetos, né? Mas a gente segue na vida, tudo bem, vamos com tranquilidade, com paciência, que a gente chega lá. Agora, nesse tempo de coronavírus, como é que está funcionando o grupo, o Leonardo? Pois é, João, o grupo, o que acontece? Ele se formou, nós tivemos a ideia de levar ele para a administração da nossa cidade satélite aqui em Brasília, né, que é o Guará, e por conta disso, nós tivemos que definir uma quantidade certa de encontros. Né? Então, esse projeto foi apresentado à administração nossa aqui do Guará e nós definimos, se eu não me engano, foram 8 ou 9 encontros, tá? E aí, por conta disso, esses encontros terminaram e a gente não chegou a renovar, não chegou a fazer uma nova proposta, né? Nós ficamos de pensar, inclusive, se faríamos uma nova roda de conversas, dando continuidade, talvez até divulgando mais, mas não tivemos essa oportunidade porque por causa dessa situação do coronavírus, né? E aí ficamos de conversar melhor ainda. Vamos ver aí as possibilidades futuras. Beleza. Cláudio, você já participou comigo numa live, mas a gente tem sempre pessoas novas aqui entrando no canal. Mas aí fala sobre você e sobre a sua participação no grupo, no projeto. Então, o João, na verdade, a gente juntou eu e o Leonardo Assis para estruturar as rodas de conversa. A gente marcou reuniões antes de começar a roda em si, as rodas em si, né? E a gente elaborou os temas que foram abordados durante as reuniões, durante as rodas, e a gente estudou os temas mais assim pertinentes, mais interessantes e que necessitam de ser trabalhados, né? Tanto na questão do homem e beneficiando principalmente a mulher, né? Porque é uma questão muito delicada, o machismo, aonde quem sai mais prejudicada são as mulheres. Então a gente pensou nessa questão de elaborar as rodas nessa intenção e que né, Léo? É um movimento internacional, João. É um movimento internacional dessas rodas que acontecem no mundo todo e que está erupcionando agora essas reuniões. E aí a gente elaborou a partir de umas reuniões que acontecem em São Paulo. A gente estruturou a partir dela, né?
E aí a gente aplicou as rodas e foi um sucesso. Foi muito importante esse debate e a gente viu a necessidade de dar uma continuidade mesmo. Legal. Eu tinha, antes de participar com vocês do grupo, eu tinha já notícias de outros grupos. Eles me chamou muita atenção porque eu gostei do nome. E, se não me engano, é título de um livro de uma feminista, não sei se é Leonora Stewart, não sei qual, não estou lembrado, mas é Crepúsculo do Macho, né? Que eu acho que, tem tudo a ver com o que se propõe a debater sobre esse macho, né? Mas eu achei interessante, Léo, eu queria que você abordasse, a gente até na minha participação presencial com vocês, acho que, se eu não me engano, foi um dos temas, que é justamente essa coisa da doença do machismo, né? E o machismo é como se fosse uma droga que o homem ele é treinado, né? Desde sempre para ser machista, né? Em toda situação que envolve dentro da família, as, as, as condições em que são colocadas, né? A menina e o menino, né? Aquela história do azul e do rosa, e que a menina é educada para ser a dona de casa e que o homem é educado para ser o macho, né? O dominador, né? Dentro dessa concepção patrimonialista, paternalista, se eu estou confundindo do patriarcado, do patriarcado. Patriarcalista, né? Patriarcalismo, é que essas palavras difíceis eu não consigo falar direito. Mas a questão do patriarcalismo, ela está presente nessa herança brasileira e eu creio que do mundo inteiro. E é um dos temas tratados, e eu acho que essas que são as questões de fundo que a gente tem que entender, né? E quando eu falei que a gente é contaminado nesse vício, é que a gente tem, ou a gente, que eu digo, nós os homens, né? Tem que entender que a gente é contaminado desde cedo na família e na sociedade que a gente vive, e no trabalho, em todas as situações que a gente vive, nas nossas relações com os nossos companheiros. A gente é contaminado nisso e a gente tem que ter a consciência de que isso é uma contaminação tóxica suficiente para produzir tragédias, inclusive, né? Sim. Com certeza, João. O que acontece? A gente entende que a questão do machismo, ele é uma questão social, porque a sociedade, isso recentemente vem mudando, a sociedade vem mudando no que toca à questão do machismo, né? Inclusive, se essa roda de conversa foi possível acontecer, é um sinal de que está havendo mudanças, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a questão do machismo também ela é do foro íntimo, né? Porque, assim, a sociedade, ela nos impõe essa série de regramentos machistas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso vem de dentro. Não que a pessoa seja má, não que o homem seja mau, não se trata disso. Mas, muitas vezes, é imposto ao homem, por exemplo, a questão do se calar. O homem tem que ser fechado, ele tem que ser na dele, como dizem, né? O homem, ele não pode falar sobre seus sentimentos, que é uma coisa também que nós, eu e Cláudio, abordamos muito, né, nas rodas de conversa. Mas por que o homem não pode falar dos seus sentimentos? E o do que deriva, o que vai derivar o silêncio do homem? Se o homem não pode falar dos seus sentimentos, se o homem não pode se colocar como um ser, vamos dizer assim, que tem sentimentos, né? Que tem emoções, e o que vai gerar isso? Pode gerar uma revolta, pode gerar, enfim, uma série de agravamentos ali das questões emocionais dele, porque ele não consegue se colocar, não pode dialogar segundo aquelas normas, né, machistas. Então,
as normas sociais que eu digo, né? Segundo aquelas normas sociais machistas, então daqui a pouco ele vai estar ou poderá estar agredindo sua namorada, sua esposa, né? E aí a gente tem que entender que o machismo, ele não é só o visível, tá? Ele não é só a agressão, ele é tudo aquilo que ele passou para chegar até o ponto da agressão. É tudo aquilo que ele passou de não poder se colocar, de não poder falar dos seus sentimentos, né? Qual é antigamente você não via homens frequentando um psicólogo, uma psicóloga, né? Isso daí também é um indicativo. Por que ele não poderia? Por que ele não pode falar de si mesmo? E até tomar remédio, Leonardo, né? Estudos mostram que o homem morre mais cedo que a mulher porque ele acha que tem remédio que ele não precisa. Ele é macho o suficiente para superar problemas de saúde e não precisa de remédio. Até isso existe. Né? Exatamente, a questão da saúde do homem, né? Aí eu não vou monopolizar a palavra, não. Vou deixar o Cláudio falar um pouquinho sobre a questão da saúde do homem, que nós abordamos também. Exato. Mas eu vou deixar isso daí um pouquinho para ele. Fala, Cláudio. Ô, Léo e João, que isso? Vocês são... Eu estou ouvindo aí, estou gostando do bate-papo aí. Não, então, essa questão da sensibilidade masculina, ela é muito delicada e é um grande tabu na sociedade, né? Então, assim, a gente abordou isso nas rodas, a gente se preocupou em ver a questão da saúde no homem também, porque o homem é outra questão de tabu masculina, né? Que é o homem ele não fica atento, ele não dá atenção à saúde dele, porque acha que não precisa, porque é o herói, é o provedor, é o dono da casa, né? O nome já está dizendo, dono da casa. Imagine, isso não existe mais, não. Isso tem que ser desconstruído e banido da sociedade. É então, isso. Quando a gente discute todas as questões que vocês abordaram nas rodas de conversa, além de servir até como uma terapia de grupo, vamos dizer assim, né? Serve também para a gente ajudar a nos educar e ajudar a educar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que comece a romper, para que rompam com isso, né? Eu acho que tem algumas atitudes que são importantes. Eu tomei com todos os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho 4 filhos, duas filhas e 2 filhos. E eu me preocupei muito com isso. E eu costumava, em vez de dar carrinho, revólver de brinquedo, nunca dei uma arma para meus filhos, e nunca aceitei que dessem, mas eu gostava de dar bonecas para eles. Né? Todos eles brincaram com boneca com as irmãs deles, eram pequenininhos, brincaram com boneca, porque eu acho que o homem é educado para ser tudo isso que nós falamos, e a mulher é educada para cuidar. Então, eu acho que se o homem aprender desde criança a cuidar, a ser cuidador também, né? A ser protetor, a ser não só provedor, né? Mas ele aprender a cuidar, dar carinho, dar afeto desde pequeno. Eu acho que é uma das contribuições que a gente pode dar aí para que a gente avance, né, contra o machismo. Então, eu, por exemplo, João e Léo, eu sempre brinquei com as meninas de fazer comidinha. Olha que interessante. Isso é uma bobagem ficar disso. E hoje eu cozinho. Não sei se foi por causa das brincadeiras, né? Mas eu não deixei de ser heterossexual por causa disso. E se eu fosse um homossexual, também não teria problema nenhum. Que isso também é uma bobagem. Né? Acho que o brincar de casinha, com as irmãs, com as primas, que chama na pedagogia. É importante, né? Que hoje tem um pouco mais de abertura disso, mas eu, por exemplo, já estou beirando 60, né? Vocês são mais novos que eu, mas você imagina, né? Lá quando eu era criança, se acontecesse isso de brincar de fazer de comidinha, seria um escândalo, né? Não, cara, aí vai, né? Mas então, Léo, vamos deixar vocês falarem. Eu queria que vocês falassem mais agora, nessa nossa rodada agora,
nosso bate-papo, sobre os temas. Vocês conseguem lembrar quais foram os temas? Consigo lembrar alguns, o João. Dentre eles está alguns que a gente já falou, Certo. né? A questão da saúde do homem foi um tema abordado. Nós também falamos sobre masculinidade tóxica, violência, né? Que o Cláudio falou aí, violência, muito bem. Não estou lembrando de mais. Você lembra de mais algum, Cláudio? Sexualidade masculina. Sexualidade masculina, muito bom. A saúde. Saúde. Isso, saúde. Foi outro que nós desenvolvemos, né? Tem mais, com certeza, aqui, mas me fugiu agora no momento. A gente até abordou os filmes, a utilização da pornografia, porque ela é excessiva com os homens, né? É excessiva. Ela é adestrada, é ensinada a gente ver pornografia desde cedo, desde de pré-adolescente, né? Isso. Isso. A pornografia entrou no tema da sexualidade masculina, né? Se eu não estou enganado. Exato. E a questão da pornografia é interessante, né? Porque, assim, se o homem é acostumado a ver pornografia, né, desde a infância, se ele assiste, e ele acaba tomando aqueles filmes pornográficos como medida da sua própria sexualidade, né? Perfeito. Então, em geral, são filmes que colocam a mulher em situações subalternas e até humilhantes, né? Na relação sexual, né? E o homem que começa, o jovem que se inicia a conhecer o sexo e a sua sexualidade a partir desse tipo de filmes, ele já está sedimentando mais ainda esse sentimento de que ele tem que subjugar a mulher em todos os sentidos, humilhar em todos os sentidos, especialmente sexualmente. Exatamente. Tem a questão de mostrar a mulher como um ser subalterno nos filmes pornográficos, mas também tem uma série de outras coisas. Por exemplo, no filme pornográfico você tem cenas de determinado tempo, durando tanto tempo, entendeu? Sei lá, meia hora. Mas a relação sexual, ela vai durar meia hora na realidade, né? Ela vai durar 5 minutos? Quanto tempo que vai durar? Então, é importante a gente se ater a como as coisas são na realidade em relação à sexualidade. Exato. Né? E não nessas fantasias, né? E não nessas fantasias. E não em como as coisas se dão num filme pornográfico. Que é uma ficção, né? Na verdade, né? Exatamente. Num filme, por exemplo, pornográfico, um aspecto da ficção que tem no filme pornográfico é o quê? É o homem chega lá, ele está parado e a mulher começa a se relacionar com ele, se oferecendo. Não é assim que acontece na realidade. E muitas vezes também no filme pornográfico, o homem, para se relacionar, ele agride. Então, e a mulher, na realidade, ela não aceita isso. Verdade. Normalmente a mulher não aceita isso. Então é uma coisa do filme pornográfico que está fora da realidade. Só que se um jovem vai lá ver o filme pornográfico, vê desse jeito e vai querer reproduzir na sua vida aquilo, ele vai estar se enganando, vai estar se iludindo. Né? Exatamente. E vai estar reproduzindo o machismo de uma forma ainda mais, né, cruel contra a mulher. Nós estamos falando de mulheres, né? Eu percebi, no que eu acompanhei no grupo de vocês, que algumas mulheres participaram, né, das rodas de conversa. Como é que foi essa participação? Em que temas que elas entraram? A contribuição que elas deram ao grupo nessa participação? Cláudio. Então, eu só queria comentar aqui a respeito da questão da sexualidade masculina, falando da pornografia, né? De forma só para fechar aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Que eu e o Léo fizemos,
a gente encontrou uma entrevista de um psicólogo brasileiro falando que o que acontece quando um homem assiste muita pornografia, quando ele utiliza pornografia, né, para a formação da sexualidade dele, ele acha que ele tem o mesmo empenho que os caras do filme, porque é uma montagem, né? Ali são atores. Então, quando ele utiliza, ele não tem o mesmo empenho. Na vida real, não. São atores e tem todo o processo de edição, né? Que leva, por exemplo, ao prolongamento da ejaculação e tudo mais. E todas essas... Né? Exato. E por que os aspectos físicos que também frustram muito, né? Isso. Exatamente. Aí vem a frustração e a decepção, né? Exato. Em relação ao seu próprio desempenho. Isso. Claro, conclui. Mas é isso. Qual foi a pergunta mesmo, João? Me perdoe aí. Participaram de algumas rodas de conversa, mulheres participaram também. Então, estou perguntando em que contexto elas participaram, como que foi essa participação, a contribuição que elas deram para o debate, nessas rodas que algumas mulheres participaram. Certo. E então, também se é sempre aberto para as mulheres também, né? Não é também um clube do Bolinha, né? Isso. Mas assim, a gente restringiu para ser só para os homens inicialmente, né? Por quê? Porque os homens ficam à vontade, eles têm essa coisa do silêncio, né? O homem é sinônimo de silêncio em relação a sentimentos, a questões internas, né? Então, se tivesse só os homens, o que aconteceria? Os homens se sentiriam mais à vontade. Foi o que a gente decidiu no trabalho da coordenação. Mas, ao mesmo tempo, tiveram 2 reuniões que esposas, namoradas e mulheres que estavam ali por perto participaram. Tiveram 2 reuniões. E que foi interessante também. Não foi... eu acho que não atrapalhou na questão do homem ficar à vontade de falar de sentimento. Legal. A gente queria que uma professora que fala da questão do racismo viesse lá falar, né? Só que ela não pôde estar com a gente, né? A gente procurou médicos também que pudessem falar da questão da saúde masculina, mas foi um pouco difícil, porque os médicos são bem atarefados, né? Então, quem sabe, numa próxima vez, na continuidade do projeto, a gente possa falar com mais tempo, né? Com mais tempo de antecedência com os médicos. E nós também procuramos policiais, né? Pessoas da área da segurança também, né? Inclusive mulheres da área da segurança, para falar sobre a violência, né? Do homem para com a mulher. Mas aí também não tivemos sucesso nessa busca, não. Mas é um projeto que também ainda está em construção e tem muita coisa para se debater. E talvez, já que a gente está impedido dessa reunião presencial, poderia, vocês aí que pensar nisso, da gente fazer umas reuniões desse tipo aqui, né, virtual. Eu já convido vocês para a gente bater um outro papo na próxima semana ou daqui a 2 semanas, com que era a periodicidade da roda de conversa, né? Chamando mais algumas pessoas, escolhendo um tema, distribuindo o material de suporte do debate, como o Léo faz, né, na coordenação. E assim, então, a gente já está chegando no nosso limite de tempo aqui. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, né? Falar aí, inclusive, o que eu não perguntei, que vocês possam estar querendo também, né, falar. Cláudio, você primeiro. Mas primeiro, Cláudio. Aliás, a velhice foi abordada em alguns dos temas, né? A velhice? Né? Não foi não, João. Mas é interessante. É um tema bastante A interessante. terceira idade, né? A terceira idade eu acho que homem. O Cláudio caiu. Então, tudo bem. Vamos desenvolvendo nós dois aqui. Vamos, até ele voltar. Vai lá, fala aí. Eu acho que a questão da terceira idade é interessante
para todos os gêneros, né? Para o homem, para a mulher. E para o homem, como também é interessante, então nós podemos sim vir a desenvolver esse tema. É um tema muito legal, né? A velhice, né? O envelhecimento, como lidar com o envelhecimento, né? Como o homem lidar com o envelhecimento, é um tema bem bacana. Considerações finais, João, minhas. Gostei muito de ter participado, tá? Desse diálogo, dessa conversa. É interessante porque essa conversa já nos abriu a cabeça para novas possibilidades, né? Desenvolver outras rodas de conversa, né, sobre masculinidade, porque até então a gente estava parado nisso daí. A gente estava parado e foi ótimo. É sempre bom conversar sobre a questão da masculinidade e principalmente, né, nós buscarmos ser homens melhores, tá? Exatamente. Porque eu acho que o objetivo principal da roda de conversa é esse. É a gente procurar, como homens, nos tornarmos melhores seres humanos. Tá? Cláudio está aí na área. Me perdoem, às vezes está caindo a internet aí. Normal. Tranquilo. Tudo certo. Considerações, Cláudio? Ótimo. E eu rezando aqui para voltar à internet. Eu quero ver meus amigos. Você já voltou. Vai lá. As suas considerações finais. As considerações. Então, João, eu quero agradecer essa oportunidade aí para a gente falar um pouco de uma avaliação de como foram as rodas de conversa, né? Assim, se você abrir esse espaço para a gente aí do jornalismo, é importante porque a gente faz dá um feedback, né, de como foi o nosso trabalho e de como foi o desenvolvimento dos homens lá, né? E, Léo, obrigado aí também pela força aí durante as rodas e obrigado pela sua presença também, meu amigo. Irmão, obrigado você, obrigado ao João também. Está sendo muito bom, né? Não vou dizer que foi muito bom, não, porque senão fica só no passado. Quem sabe daqui para frente, né? E falando também um pouquinho no início das nossas rodas de conversa, do início do desenvolvimento do projeto, nós assistimos também um documentário muito interessante falando sobre grupos como esse, né, de rodas de conversa, que aconteciam no Brasil todo, tá? Então, nós não somos inovadores nesse sentido, não. Nós vimos que tinham experiências no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí nós achamos interessante, porque é uma proposta realmente que o homem precisa, e nós resolvemos fazer aqui também. Eu posso fazer uma sugestão, Léo e Cláudio? Claro. A gente tem acompanhado aí que, com essa pandemia, o isolamento social, né, a quarentena, tem aumentado casos de violência doméstica. A gente podia falar sobre o macho no isolamento social em tempos de coronavírus. Você acha que a gente fazer um papo com mais duas ou três pessoas? É um tema bem delicado. Semana que vem ou quando vocês estiverem disponíveis. Podemos marcar, sim. Quando você quiser, é só avisar para a gente aí que... Tá. Não, eu fico ao critério de vocês. A gente, né, ajuda aí na contribuição de recolher o material de suporte para distribuir anteriormente, antes do pessoal entrar, mas fica o critério de vocês de definir aí dentro da agenda de vocês, quando puder, e a gente estacionar que a gente faz. Beleza? Um abraço. Eu tava com saudade de você, Léo. A gente se falou pouco, mas a gente criou uma afinidade boa. Gostei muito de conhecer você e retomar agora o nosso contato. Eu acho que o grupo está ativo, né? A roda de conversa está ativo, né? Está ativo sim, irmão. Manda um oi para mim lá para eu retomar a participação. Muito obrigado, tá, Cláudio, mais uma vez, pela sua disponibilidade. E a gente fica assim, então. Vocês vão pensando aí e a gente volta a conversar assim que vocês tiverem disponibilidade. Um abraço para vocês. Muito obrigado aí por tudo, tá? Para você também, João. Um abração. Cláudio, meu irmão.
Os dois meus irmãos, muito obrigado aí pela oportunidade também. Tá Grande bom? Muito bom bater papo com vocês mais uma vez. Muito bom. É isso aí. Isso aí.